Fala pessoal, guerrilheiro aqui na área e hoje eu vou começar a primeira aula do curso gratuito para você entender o básico de o que é Bitcoin e como minerar Bitcoin, tá pessoal? Bom, vamos primeiro saber o que é o Bitcoin em si. O que é isso que todo mundo fala? Bitcoin para lá e Bitcoin aumentando para cá. Quais são os perigos dele? Quais são as vantagens dele? E por que ele está sendo tão falado hoje, tá? Então, pessoal, o que é o Bitcoin de uma forma simples, rápida e fácil, tá, pessoal? O Bitcoin ele é uma moeda virtual, certo? E por ele ser uma moeda virtual que está na internet, ele é um pouco difícil de ser controlado. Você que é mais da antiga, você lembra que antigamente lá para a década de 90, quando começou esse negócio de internet, o ser humano ele era muito dependente da notícia que ocorria em um país. Para você ter a consciência daquilo que ocorreu lá, demorava um tempo grande. Era a mesma coisa que hoje, por exemplo, a gente tem o rover lá da Perseverance em Marte, e para chegar aquela informação do que ele está fazendo demora 10 minutos, 20 minutos. Então, um comando que você manda aqui demora para chegar. Então, na década de 90, a gente tinha, antes da internet, a gente tinha essa demora, sabe? Acontecia um acidente com algum famoso nos Estados Unidos que morria, demorava pra gente saber aqui, não era na hora, era tipo 5 horas depois, sabe? Um negócio meio bizarro. Hoje, com o advento da internet, as coisas se tornaram instantâneas praticamente, né, pessoal? E isso faz com que seja muito mais fácil a gente entender o Bitcoin. E como essa informação se tornou muito instantânea, fica muito mais difícil da informação ser controlada. Vocês concordam? Era muito mais fácil antes a mídia manipular uma coisa do que hoje. Porque hoje as coisas. Existe manipulação, as fake news, mas hoje as coisas acontecem muito rápido, a informação é disseminada praticamente instantaneamente e toma proporções numa velocidade muito rápida. E por isso é tão difícil os meios de comunicação, mesmo tentando. É difícil de eles controlarem isso, porque a informação corre de uma forma muito fácil. A gente tem o nosso conhecimento é atualizado de uma forma muito rápida, né? O nosso mundo ficou muito rápido. E com as criptomoedas, elas vêm para também fazer esse papel das transações serem transações rápidas, serem transações fáceis e de rápido entendimento para todo mundo, né? Então, uma moeda digital, o que é? Não dá para você pegar nela e eu tenho aqui um Bitcoin, mas ela se torna um valor a partir de quando as pessoas dizem que aquilo tem um valor, né? Então, o que é o Bitcoin? Ele é justamente essa moeda. Só que ele foi criado dentro de um mundo underground, tá, pessoal? É um mundo mais obscuro, um mundo mais anarquista, por assim se dizer. E o princípio do Bitcoin é trabalhar com o tema de descentralização. O que isso significa? O Bitcoin ele foi criado para ser transacionado digitalmente, mas com simples e único motivo de ser uma moeda descentralizada, aonde os poderosos não podem controlar ela. Por isso, de toda essa rejeição e também de toda essa adoção. É como se fosse na época onde a gente tinha a internet crescendo com músicas e toda aquela treta, o pessoal baixando coisa pirata e o descontrole. E o governo não conseguiu controlar isso até hoje. E desistiu e não tem mais como controlar. Então o Bitcoin ele vem com sua tecnologia preparada, totalmente preparada para ser descentralizada. A arquitetura, ele foi arquitetado, o Bitcoin é um código, né? E nesse código tem leis que não podem ser quebradas, tá? Porque a lei dele é feita de acordo com a maioria
do que as pessoas que usam Bitcoin julgam. Então é basicamente assim. Vamos supor que para a gente fazer uma transação de Bitcoin, você dá um grito, ó, estou enviando um Bitcoin para fulano de tal, numa multidão. E essa multidão vai repetindo, ó, fulano enviou um Bitcoin para fulano. Ou seja, um vai falando para o outro, um vai falando para o outro, um vai falando para o outro. Se em algum momento um desses parar e falar, ah, não, eu acho que não foi essa informação que eu recebi. Então, quem vai dizer se a informação que ele vendeu mesmo está certa ou errada é a multidão, entendeu? Então, quanto mais pessoas falarem que a transação foi feita, é porque a transação foi realmente feita e ela é efetivada, certo? E o minerador, ele tem um papel muito importante nisso, porque é o minerador que faz essas validações, é o minerador que cuida, entre aspas, da rede das transações, é ele que valida as transações e dizem se é uma transação válida. Se um cara falar que a transação não é válida, dentro de uma regra, essa transação é eliminada. Por isso que é quase impossível de se fraudar uma transação de Bitcoin. Porque para fraudar uma transação de Bitcoin, vamos supor hoje que tem milhares, milhões, bilhões de mineradores, certo? Para você fraudar esses bilhões, 51% dessas pessoas tem que dizer que aquilo, por exemplo, vamos supor, eu envio 100 reais para alguém, só que eu quero tentar fraudar, eu quero falar que na verdade eu enviei 2 milhões em vez de 100, quando na verdade eu enviei 100. Para eu conseguir fraudar, 51% dessas bilhões de pessoas que usam Bitcoin tem que falar, ele enviou mesmo 2 milhões. Então, teoricamente, eu teria que ter 51% de todos os bitcoins e de todas as transações do mundo para conseguir validar isso. É como se fosse um voto comunitário, um voto de todo mundo que usa a rede do Bitcoin. E se tiver, e vence aqueles que falam que aquilo está certo, aquela porcentagem maior. Então, para você fraudar o Bitcoin, você teria que ter 51% da rede para você. Ou seja, você teria que comandar milhões de pessoas ao seu favor. E por isso ele é praticamente impossível de se hackear, pessoal, tá? Então, como que funciona a economia do Bitcoin aqui? A gente tem um gráfico aqui bem simples, tá? Como o próprio gráfico diz aqui da Canaltech, tá? Ela fez a tradução e o gráfico é da Reuters. Então, a Bitcoin é uma moeda virtual que permite o pagamento em uma rede descentralizada, que eu avisei lá, peer-to-peer. Não existe banco ou autoridade financeira que a controle e o sistema funciona de acordo com os consensos dos seus usuários. Lembra que eu falei? Então, se 51% da rede, que é a maioria, disser que o negócio vai funcionar assim, tem que funcionar assim. Ponto que acabou. Tá? Então, o usuário gera uma solicitação para transferir um valor em bitcoins de sua conta para outra conta, usando o dispositivo móvel ou um computador, certo? Um software é necessário para fazer essa transação e para criar uma carteira de virtual, como se fosse uma conta bancária. E essa conta bancária ela pode ser guardada em qualquer lugar, num pendrive, num banco online, de qualquer forma, desde que ela seja guardada. E se você perder isso em algum momento, já era, acabou para sempre, não tem como recuperar. Por isso que quando as exchanges são hackeadas, já era. Então, um software cliente é necessário para criar uma carteira virtual, uma chave primária e uma chave pública para autenticar e garantir a segurança de cada transação. Uma chave primária e uma chave pública são uma sequência de vários caracteres gigantes que é como se fosse uma senha, tá, pessoal? Para dizer que você é o dono daquela carteira e só você tem ela. A solicitação, então, flutua na rede. Tá vendo aqui? Imagina que aqui são os bilhões de pessoas que estão minerando, validando a rede, etc e tal. A solicitação, então, flutua na rede de Bitcoin até que os usuários chamados de mineradores, nós aqui, processem essas informações. Então, o minerador está rodando um programa na máquina dele. Esse programa vai verificando, ó, fulano enviou para ciclano, vamos ver se é isso mesmo. Então, eu acho que está certo, eu acho que está certo. Quanto mais pessoas dizerem eu acho que está certo, significa que está certo. Então, ele
passou, a transação passou e vai ser repassada para uma outra pessoa, tá? Aí a gente vem para o processo de mineração, né? Durante o processo de mineração, as transações são separadas em blocos e distribuídas aleatoriamente. Aí, nesse distribuídas aleatoriamente, a gente não consegue fraudar. Então, se eu tento enviar um dinheiro virtual clonado, sei lá, se eu arrumar um jeito, vai cair para uma pessoa randômica verificar. E essa pessoa randômica, ela vai estar dentro de acordo com as regras das políticas. E ela vai ver que vai ter esse problema, que não faz sentido isso, e vai cancelar a sua transação. Isso não é eu que vou ver numa tela, é o que eu estou rodando na tela, o meu código de minerador que está rodando, ele já faz isso automaticamente, entendeu? Então ele já bloqueia lá e eu nem fico sabendo, ele simplesmente faz a validação dele ou não. E são distribuídas aleatoriamente, né? Aí os mineradores competem para fazer os cálculos e tentar encontrar uma sequência numérica que se somará às informações sobre a transação e resultará em um código alfanumérico chamado de hash, tá, pessoal? Então, aqui o que eles estão querendo dizer é que para a gente fazer esses cálculos é como se fosse um quebra-cabeça, né? Essa conta que está rodando de validação das coisas é como se fosse um quebra-cabeça. Então a gente vai fazendo tentativa. Para formar esse quebra-cabeça, as peças têm que estar nessa posição. Aí não formou o quebra-cabeça. Aí ele tenta outra combinação e vai tentando, até que eles vão formando esses blocos, vão acertando, né, pelas milhares de processos que estão rolando no computador da pessoa, uma hora acerta, porque são muitos de uma vez, né? Aí, acertando isso e fazendo esse cálculo desse algoritmo, ele valida esse bloco, ele consegue terminar os cálculos e, peguei esse pacote de transações aqui, de tudo isso daqui, tá tudo certinho, agora, pum, vamos... foi aceito pela rede, todo mundo diz que aquele bloco de transações está certo, então mandamos para lá, fechou, tá tudo certo, vamos para o próximo. E pega um próximo aleatório e começa todo mundo verificar aquele, acertando, tentando as combinações até que elas funcionam mais ou menos, né? Então aí, a cada hash aceito pela rede Bitcoin e recompensado, ou seja, o minerador recebe uma determinada quantia em bitcoins por hash aceito. Então, a partir daqueles hashes que foram aceitos, daquelas combinações que eu acertei, e o pessoal falou, acertou mesmo, todo mundo tá certo aqui, pum, eu recebo uma recompensa por isso, né? Por essa demanda. Então, aí eu recebo meu pagamento. Então, como que o minerador ganha o dinheiro minerando o Bitcoin ou o ETH, que é o mais famoso hoje? É justamente isso, validando as coisas, rodando esse código, e quando esse código é validado pela comunidade, ele é aceito, você ganha uma recompensa por isso. Esse processo leva cerca de 10 minutos e uma vez que a transação for processada, ela é irreversível, né? Porque todo mundo disse que validou, já era, não tem mais o que fazer. Os valores dos hashes são então adicionados ao topo do próximo bloco, criando uma cadeia de blocos que serve como contabilidade pública de todas as operações já realizadas na rede. Então, por que público? Para justamente essas validações serem feitas e nada ficar por baixo dos panos e não ser possível de alguma forma hackear isso. Porque além da quantidade que eu disse lá de validações para você fraudar uma rede, se fosse possível, você teria que ter todos os mineradores possíveis dessa rede, o que é impossível numericamente hoje. Além disso, as informações são colocadas nos topos do bloco e se tornam públicas. Por isso que o pessoal sabe as carteiras que tem mais bitcoins e se elas foram movimentadas ou não, tá, pessoal? Porque é público. Ou seja, se alguém disser que morreu e perdeu os bitcoins e de repente passar um tempo alguém tirar, né? Então tem todas essas questões assim, tá, pessoal? Então, primeira aula de hoje foi isso. O que é o Bitcoin em si, do nosso curso básico de o que é Bitcoin, curso básico de mineração, tá, pessoal? Então, é isso. Na próxima a gente se vê. Um abraço, até mais. Tamo junto. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal para acompanhar as novas notícias. Tchau, tchau.